Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Hoje, aproveitando o ensejo da nossa última aula sobre compaixão, a gente vai falar um pouco sobre uma estratégia muito famosa e também muito poderosa, né, de aplicação da compaixão nas nossas relações, né, na forma como a gente se comunica com os outros, que é a comunicação não violenta. Então, a comunicação é fundamental para as nossas relações, né? Obviamente, a forma como a gente se comunica com os outros muda tudo, né, na qualidade dessa relação. Por isso, né, a gente se interessa aqui sobre como que a compaixão pode transformar a forma como a gente se comunica, né? E assim transformar as nossas relações com os outros, né? Mesmo as relações mais conflituosas, né? Como que isso nos permite compreender e sermos compreendidos, né, pelo outro em um outro nível, ou seja, mais profundamente, com mais qualidade, né? Como isso pode nos tornar mais eficazes no nosso trabalho com os adolescentes, né? Então, como que a gente pode se comunicar melhor com os adolescentes e, a partir disso, né, usar essas nossas relações com eles para beneficiá-los, né, para ajudá-los, apoiá-los nesse desenvolvimento, nesse trabalho tão complexo que é socioeducar, né? Então, essa é a nossa referência para a aula de hoje, né? Esse livro Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Profissionais, Pessoais e Profissionais, né? Do Marshall Rosenberg, que é um doutor em psicologia. Esse método da comunicação não violenta foi o resultado de anos, né, décadas de pesquisa dele, um psicólogo americano, né, e esse livro já se tornou, vocês provavelmente conhecem, né, já é um pouco clássico, assim, porque essa é uma técnica que se prova realmente muito poderosa nas relações. Então, esses são os nossos 3 conteúdos hoje, né, primeiro, o que é a CNV, assim, a gente vai ver no que ela consiste, né, segundo, o que é a comunicação alienante da vida, né? Então, o que é essa comunicação que a gente muitas vezes, né, cai nas nossas relações e que quase nunca produz resultados positivos, né? Que acaba acentuando conflitos, né? Ou de forma geral, assim, simplesmente não ajudando a resolver a situação, né? Não ajudando a nos fazer, né? Nos reconfortar e satisfazer as nossas necessidades e nem as dos outros, né? A gente vai ver um pouco quais os problemas, né, dessa comunicação alienante da vida, como o Marshall Rosenberg chama. E aí a gente vai ver como praticar, então, a comunicação não violenta. Então, o que esse método nos oferece, né, da comunicação não violenta? Ele nos oferece, através de 4 princípios básicos, né, uma forma de, em primeiro lugar, se expressar plenamente, sem machucar os outros, ou seja, falar exatamente o que a gente sente, o que a gente precisa, de uma forma não violenta, não agressiva, né? O que vai tornar muito mais provável que o outro seja receptivo a essa mensagem, né? E que vai procurar criar uma ponte, né? Ao invés de colocar um muro em que fica muito mais difícil, né? Uma relação de cooperação, né? Ela vai também nos oferecer uma forma de ouvir qualquer coisa sem se ofender, ou seja, a gente vai deixar de tomar como ataques pessoais ou como cobranças pessoais as falas dos outros, ainda que elas sejam agressivas, violentas, a gente vai, né, como diz o terceiro ponto, ser capaz de enxergar o que está além do comportamento do outro, ou seja, o que está além da mensagem dele, né? Ok, ele está com essa mensagem agressiva, acusatória, enfim, muitas vezes, mas o que está por trás disso, né? A gente vai ver que o que está por trás é uma necessidade dessa pessoa, que por sua vez gera um sentimento e que não é exatamente responsabilidade nossa, né? Mas que a gente pode ajudar ela a suprir aquela necessidade, né? A criar uma forma de cooperativamente, né? Atender, né, a ambas as demandas, né? Então, ela é especialmente, né, útil nos conflitos, a comunicação não violenta, e a gente descobre, né, através dela, que a gente pode ter compaixão pelo outro, mesmo em momentos tensos, né, mesmo em momentos de briga, de demandas conflitantes, né, enfim, a gente vai descobrir que é possível ser aliado do outro, né, na tentativa de enriquecer a vida de ambos, né? De que ambos saiam melhor dessa situação, né? Lembrando que a compaixão não é ser bonzinho, né? Se sacrificar, se prejudicar, né? Em nome do outro,
ela sempre envolve uma relação de ganha-ganha, né? E na comunicação não violenta é igual. Então, a gente trouxe duas citações do Marshall Rosenberg antes da gente chegar aos 4 componentes da CNV, né? Então, a CNV nos ajuda a reformular a maneira pela qual nos expressamos e ouvimos os outros. Nossas palavras, em vez de serem reações repetitivas e automáticas, tornam-se respostas conscientes, firmemente baseadas na consciência do que estamos percebendo, sentindo e desejando. Ou seja, né, ao invés de a gente reagir às falas dos outros, né, de uma forma automática, impensada, né, a gente vai ser capaz de responder conscientemente, né, tendo uma análise, né, e uma consciência mais profunda do que a gente está observando da situação, do que a gente realmente está sentindo, do que a gente precisa, né, o que a gente deseja nessa situação. Somos levados a nos expressar com honestidade e clareza, né? Então, de novo, não é engolir sapo e nem se reprimir, né? Nem realmente assim se privar de se expressar, né? Exatamente como a gente se sente, né? Então, a gente vai ser honesto e a gente vai ser claro, né? Ao mesmo tempo em que damos aos outros uma atenção respeitosa e empática. Então, ela envolve autenticidade, honestidade e também empatia com o outro, né? Em toda troca, acabamos escutando nossas necessidades mais profundas e as dos outros, né? Então, a CNV é uma forma, ela trabalha muito com a identificação de necessidades, né? Então, nessa fala, por mais que ela seja pouco eficiente, né, na forma como ela se expressa, do tipo, ela pode ser muito agressiva, muito, enfim. O que está por trás dela, né? Qual necessidade essa pessoa está tentando me expressar, né? E ao mesmo tempo eu, né, quando sinto esse tanto de coisas, assim, do que eu realmente preciso nesse momento para me sentir melhor, né? E esse é o princípio básico da coisa. Daí ele diz: à medida que a CNV substitui nossos velhos padrões de defesa, recuo ou ataque diante de julgamentos e críticas, vamos percebendo a nós e aos outros, assim como nossas intenções e relacionamentos, por um enfoque novo. A resistência, a postura defensiva e as reações violentas são minimizadas. Quando nos concentramos em tornar mais claro o que o outro está observando, sentindo e necessitando, em vez de diagnosticar e julgar, né, que é o que a gente faz a maior parte das vezes, descobrimos a profundidade da nossa própria compaixão. Então, ao invés de julgar o outro, que é uma forma de se distanciar do outro, né? Dizer você é tal e tal coisa, né? A gente se aproxima do outro, a gente fala, olha, eu entendo que você tem essa necessidade, né? Isso é compaixão, né? É conseguir se conectar, né, com a realidade do outro, mesmo que ele esteja num mundo completamente diferente, aparentemente, né? Então, mesmo que seja difícil entendê-lo, a gente estende essa nossa compreensão para ele, né? E entende que, assim como eu, né, essa pessoa também ela tem uma realidade como a minha, né? Ela vive ela quer ser feliz, ela não quer sofrer, né? Esse é o princípio da compaixão, do começo de tudo, né? E aí, pela ênfase em escutar profundamente a nós e aos outros, a CNV promove o respeito, a atenção e a empatia e gera o mútuo desejo de nos entregarmos de coração. Antes da gente chegar aos 4 componentes, né, eu queria falar um pouco só sobre essa comunicação alienante da vida, né, como o Marshall Rosenberg descreve, que é essa comunicação não compassiva, é a comunicação que muitas vezes a gente não entende como violenta, né, e que a gente reproduz ela frequentemente, assim, né, mas que se você olhar de perto, né, embora a gente ache que não está sendo violento com o outro, você percebe micro, né, agressões, assim, às vezes. E aí ele joga luz exatamente sobre isso, né? A gente percebe que quando a gente se comunica assim, a gente está mais queimando pontes do que construindo pontes, né, entre nós e o outro, assim. E daí ele dá alguns exemplos, assim, de coisas que a gente faz, né, nesse estilo de comunicação e que prejudicam, né, as nossas relações. Então, a primeira delas são os julgamentos moralizadores, né?
Isso é o que a gente faz quando a gente tenta colocar a responsabilidade por um conflito em uma característica inerente da outra pessoa. Então, fulano é preguiçoso, né? Por isso que esse conflito existe. Fulano é desrespeitoso, fulano é irresponsável, né? E por isso, né, eu sinto essa raiva, por isso eu sinto essa frustração, né? E o que a gente está fazendo quando a gente, né, profere esses julgamentos moralizantes do outro, né? Segundo Marshall Rosenberg, na verdade a gente está falando de uma forma muito trágica sobre as nossas próprias necessidades. Então, quando a gente diz que o outro é irresponsável, ou um exemplo mais simples, que o outro é bagunceiro, né? O que a gente está querendo dizer, na verdade, é que eu preciso de mais ordem, né? A proposta toda da CNV é a gente assumir a responsabilidade pela forma como a gente se sente, né? Então não é que o problema esteja, né, no outro, assim, exatamente. Também não está em mim, né? É simplesmente um conflito talvez de formas de ser, né? Enfim, mas que a gente consegue remendar, né? Ou resolver se ambos assumem a responsabilidade pelos seus sentimentos, ao invés de, né, tentar colocar a culpa, né, de como eu me sinto no outro, assim. Daí, se a gente entende que eu preciso de mais ordem, o outro é muito mais receptivo a isso, né, do que se a gente disser que ele é bagunceiro, que tem algo de errado com ele, né. Então, os julgamentos moralizadores são o primeiro desses exemplos que ele dá. Outro processo que nos atrapalha, né, se engajar em uma comunicação não violenta, né, são as comparações. Então, eu entendo isso de duas formas, né, segundo o que o Marshall Rosenberg diz. Em primeiro lugar, fazer comparações das necessidades que os outros apresentam, né, ou dos pedidos que os outros fazem em comparação a nós ou então a outras pessoas, né, isso nos impede de ter compaixão, né, pela particularidade do outro, né? Então, se a gente acha, né, que para atender essa necessidade ou para escutar essa pessoa, né, ela tem que, né, responder uma série de critérios, ou então se a gente compara ela com, né, o que ela diz, o que ela sente, o que ela pensa com outras pessoas ou com a gente mesmo, né? Isso tudo bloqueia a nossa capacidade de acolhê-la como ela é, né? E da mesma forma, né, a segunda forma de entender isso é com a gente mesmo, né? Então, quando a gente vai expressar alguma coisa para o outro, se a gente compara, né, o que a gente sente, o que a gente precisa, o que a gente deseja, né, com o que outras pessoas sentiriam naquela situação, ou precisariam naquela situação, ou desejariam naquela situação, a gente também bloqueia a nossa capacidade de ser autêntico, né? De ser verdadeiro com a gente mesmo, né? Com a nossa realidade no momento. É importante ser verdadeiro com o outro, né? Que é um pré-requisito básico, né? Para ter uma comunicação não violenta. Esse processo de negação de responsabilidade está muito presente, né, nas nossas falas no dia a dia. A gente diz, você me fez sentir assim, né? Isso me faz sentir assim. E a proposta, né, da CNV é que a gente assuma a responsabilidade pelo que a gente sente, totalmente, né? Então, a gente vai passar a dizer, né, e a entender mesmo que quando o outro faz alguma coisa, isso pode ser um estímulo para a gente se sentir assim, né? Mas não é a causa, né? A responsabilidade por esse sentimento não é do outro, é nossa, né? Então, ao invés de dizer, por exemplo, né, você me fez sentir triste, né? A gente vai dizer, quando eu observei você fazendo isso, eu fiquei triste, né? Então, vocês notam a diferença, né? A gente não está atribuindo a causa do sentimento a outra pessoa, colocando a responsabilidade nela, né? Porque isso também atrapalha, né, no processo de construir uma ponte com essa pessoa. Outra coisa, né, que nos atrapalha na nossa comunicação é fazer exigências para o outro, né? Então a gente vai ver que uma parte fundamental da comunicação não violenta é fazer um pedido para o outro, né? Então o que realmente pode me ajudar nesse momento, né?
que eu posso pedir para outra pessoa fazer. Só que às vezes a gente expressa isso como uma exigência, né? E daí isso interrompe, né, o processo não violento, né, de se comunicar, assim, porque as chances de a pessoa se fechar depois de sentir que ela está sendo cobrada, né, e exigida, são muito altas, né? E por fim, né, toda vez em que a gente critica, analisa, culpa ou diagnostica o outro, né, em todos esses, né, criticar, analisar, culpar e diagnosticar, a gente está, né, colocando a responsabilidade no outro, né, pelo que a gente sente. E isso é sempre complicado, né, em termos da resolução daquele conflito, né. E aí o Marshall Rosenberg disse que é curioso que na nossa cultura a gente tem muito mais facilidade, né, e muito mais vocabulário, e a gente é treinado mesmo na nossa linguagem, né, com muito mais, a gente tem muito mais palavras para falar sobre os outros, né, sobre o que os outros são, que nos irritam, nos atrapalham, nos faz mal. Muito mais isso do que palavras para falar de como a gente se sente, do que a gente precisa, né? Então é todo esse processo que realmente a gente não aprende, né, a assumir a responsabilidade pelo que a gente sente. E esse é o convite da CNV. Então a gente chega aos 4 componentes da CNV, né? A CNV é ser capaz de oferecer essas 4 informações na nossa fala para outra pessoa e receber, saber escutar na fala da outra pessoa essas 4 informações, né? Então a gente aprende a expressar nos momentos de conflito o que a gente observa, o que a gente sente, quais são nossas necessidades, né? E pedir alguma coisa concreta para o outro. E a gente aprende a escutar na fala do outro, mesmo que seja uma fala super confusa, e a gente pede ajuda dele, né? Do tipo, para confirmar o que a gente está entendendo do que ele quer dizer, né? O que o outro está vendo da situação, o que ele está sentindo, quais são as necessidades dele que estão em jogo e o que ele está pedindo para você, né? Então a gente vai ver um pouco mais em detalhe cada um desses 4 componentes. Então o primeiro componente é a observação, né? Então quando surge algum conflito, né, alguma dificuldade em um relacionamento, a primeira coisa, né, que a gente tem que expressar para o outro é o que a gente está vendo da situação. Mas isso tem que ser feito de uma forma que não avalie, né, não interprete, né, o comportamento da outra pessoa. Então, a observação é diferente de avaliação. Por exemplo, uma coisa que eu observo, né, pode ser que fulano gritou comigo, né? Alguém gritou comigo. Isso é uma observação, um fato, né? Uma avaliação seria fulano é agressivo, fulano é muito agressivo. Ou então, fulano sempre grita comigo. Isso você vê que já não já perde a concretude e perde a fidelidade, né, a exatamente o que aconteceu, né? Então a gente tenta ir para o concreto, para o literal, né? Exatamente a cena que aconteceu da forma mais honesta possível, né? Da forma mais objetiva possível. A gente tenta evitar generalizações estáticas do tipo você sempre faz isso, né? Ou você é muito assim, você é muito assado. E a gente se atenta aos nossos julgamentos automáticos, né? Então a gente se atenta à nossa a facilidade com que a gente avalia o comportamento dos outros, né? Ao invés de simplesmente observá-lo pelo que ele é, né? E ser capaz de dizer para o outro o que você viu, né? Que aconteceu, que foi o que produziu um sentimento em você, que é o segundo componente. E a gente tem que identificar nossos sentimentos, então, né? E expressá-los. Esse é o componente 2. Então, depois de observar a cena, né, o que a gente viu, o que mexeu conosco, né, a gente vai identificar, então, exatamente o que a gente está sentindo, né. E isso muitas vezes é muito difícil, porque, como diz o Marshall Rosenberg aqui, nosso repertório de palavras para rotular os outros costuma ser maior do que o vocabulário para descrever claramente nossos estados emocionais, né. Então, a gente tem
mais facilidade, né, de enxergar os erros e as falhas e os problemas dos outros e de diagnosticar isso, do que de diagnosticar o que está acontecendo internamente, né? E aí, para isso, a gente tem que ir construindo mesmo um vocabulário, né? E uma consciência interna, né? Para que a gente seja capaz de identificar e expressar nossos sentimentos, né? Para isso tem sido... É bom que a gente já tenha falado, né? Sobre o mundo das emoções, né? E sobre os sinais físicos, mentais, né? Sobre... que dão, né? Para a gente a consciência de que tem uma emoção, né? Acontecendo. Daí, né, sentimento é diferente de opinião. Então, no terceiro ponto aqui, a gente tem, né, a armadilha do sinto que. Muitas vezes a gente fala, né, tentando se expressar para o outro, a gente diz, eu sinto que você não me respeita, né? Isso é uma opinião sobre o que está acontecendo. Você não está expressando como você se sente, né? Expressar como você se sente num cenário como esse seria, eu me sinto triste, ou eu me sinto com raiva, né? Quando isso acontece, eu me sinto triste. Quando isso aconteceu, eu me senti triste, né? E não, eu senti que você não me respeita. Você vê que é uma interpretação, uma opinião sobre o outro, né? Também sentimento é diferente de crítica, né? De novo, com essa ideia do sinto que, a gente pode muitas vezes disfarçar, né? Uma crítica, né? De como se ela fosse só o que a gente sente, né? E a gente pode, né? É importante lembrar que a gente pode ter opiniões, avaliações, críticas ao outro, né? Internamente. O convite é que a gente não expresse isso, né, para o outro, porque isso vai atrapalhar a comunicação, né? Então, a CNV entende que a gente vai ter esses pensamentos, né? A gente vai julgar o outro, avaliar o outro, ter uma opinião. Não tem problema, isso é natural, né? Mas no momento de nos comunicar, isso não é útil, né? E a gente vai aprendendo realmente a evitar cair nesses nossos hábitos, né? Daí a gente tem também uma diferença entre um sentimento e uma interpretação, né? Aqui a gente traz algumas palavras que são interpretações disfarçadas de sentimento, que às vezes a gente usa, né? Eu me sinto atacado, eu me sinto criticado, eu me sinto diminuído, enganado, maltratado, negligenciado, pressionado, rejeitado, traído, né? Tudo isso diz mais sobre uma opinião sua do que o outro fez, né? O que você acha que o outro fez, do que sobre como você realmente se sente, né? Então, ao invés de dizer eu me sinto atacado, a gente pode dizer eu me sinto com raiva, né? Eu me sinto traído, a gente diz eu me sinto triste. E a gente vai ver agora uma série de palavras possíveis, né? Que nos ajudam a construir vocabulário e repertório, né? Para a gente saber identificar o que a gente está sentindo. Então, aqui a gente traz algumas palavras, né? Primeiro, sentimentos comuns quando as nossas necessidades são atendidas, né? Que também é importante expressar isso para o outro, né? Então, agradecidos, alegres, alertas, aliviados, cheios de energia, comovidos, confiantes, confortáveis, contentes, esperançosos, estimulados, impressionados, inspirados, intrigados, orgulhosos, otimistas, realizados e surpresos, né? E quando as nossas necessidades não são atendidas, né, a gente geralmente se sente assim, né, de alguma forma que entre esses sentimentos listados, né, aborrecidos, confusos, constrangidos, desapontados, desconfortáveis, desencorajados, desesperançados, desorientados, frustrados, impacientes, intrigados, irados, irritados, nervosos, perturbados, relutantes, saturados, solitários ou tristes, né? E reparem que isso tem mais a ver realmente, né, como eu me sinto, né? Isso não está dizendo, não está apontando um erro do outro, ou então falando sobre como a gente interpreta, né, o que o outro fez com a gente, né? Isso é simplesmente uma observação de como a gente se sente, né? E uma expressão disso para outra pessoa. Então, geralmente, né, a gente tende a entender que a causa dos nossos sentimentos é o que aconteceu, né? Então, o que o outro fez. E o que a gente, né, na CNV, a proposta é que a gente entenda que os sentimentos têm a sua causa, né, a sua raiz. Em primeiro lugar, em como a gente escolheu receber o que o outro fez, né? E em segundo lugar,
em quais eram as nossas necessidades e expectativas naquele momento, né? Então, a proposta é que a gente entenda, né, que o que os outros fazem pode ser o estímulo para os nossos sentimentos, mas não a causa, né? Nossos sentimentos têm a ver com as nossas necessidades, né? A gente passa, de novo, tomar responsabilidade pelo que a gente sente, né? E daí ele traz essa ideia, né, de que julgamentos, críticas, diagnósticos, interpretações dos outros são todos expressões alienadas das nossas necessidades, né? Então, quando a gente diz você não me respeita ou você é desrespeitoso, que é uma crítica e um julgamento, né? O que a gente quer dizer, na verdade, é que a nossa necessidade de respeito não está sendo satisfeita. Se você dissesse que você precisa de respeito, né, e que quando isso acontece você se sente de alguma forma desrespeitado, né, isso já muda como a pessoa recebe aquilo, né. Se a gente diz você não me compreende, né, você não me entende, talvez a gente queira dizer, na verdade, né, que a nossa necessidade de escuta, de compreensão não está sendo satisfeita, né. E já dá outro tom, né, expressar isso dessa forma. De novo, lembrando que as nossas necessidades são nossa responsabilidade também, né? A gente pode fazer um pedido para o outro para que ele nos ajude, né, a suprir essa necessidade, mas não é responsabilidade dele, né? Suprir as nossas necessidades, né? É nossa responsabilidade. E daí, né, a chave desse processo é sempre ligar um sentimento a uma necessidade, né? Então, eu me sinto assim porque eu preciso disso, né? Ou porque eu tinha expectativa disso, e não porque você fez isso, né? Sempre procurando, né, assumir a responsabilidade. Daqui, o Marshall Rosenberg traz uma lista de necessidades básicas nossas, né, compartilhadas por todos nós, lembrando da humanidade compartilhada, né? Que quando a gente sente, né, que uma dessas necessidades não está sendo suprida, isso pode gerar problemas, né? A gente pode sofrer, né? E muitas vezes atribuir a responsabilidade disso a outra pessoa, né? Então, a gente tem necessidades, né, de forma geral, de autonomia, de celebração, de comunhão espiritual, de diversão, de integridade, de interdependência e necessidades físicas básicas, né? Então, aqui é interessante porque ele expande muito, né, a nossa ideia do que é uma necessidade básica, né? Isso tudo aqui é fundamental para um ser humano viver bem, com dignidade, né? Então, poder escolher seus sonhos, suas metas, seus valores, poder elaborar planos para realizar os sonhos, metas e valores, né? Celebrar a criação da vida e os sonhos realizados, né? Elaborar as perdas, fazer luto, né? A necessidade de beleza, de harmonia, de inspiração, de ordem, de paz, de alegria, de riso, de amor próprio, de autenticidade, de criatividade, de significado, né? Tudo isso, se a gente tem consciência de que a gente precisa disso, é mais fácil identificar por que a gente está se sentindo mal, né? A gente entende que a gente consegue identificar, né, qual dessas necessidades para a gente está em jogo ali, que a gente sente que não está sendo suprida, né? Necessidade de aceitação, de amor, apoio, apreciação. A gente já falou sobre a necessidade básica humana de compaixão, né, e de afetividade, né? Compreensão, comunhão, confiança, consideração, contribuir para o enriquecimento da vida, né? Empatia, encorajamento, honestidade, proximidade, respeito, segurança emocional. E aí, necessidades básicas, né? De abrigo, água, alimento, ar, descanso, expressão sexual, movimento, exercício, proteção e toque, né? Todas essas são... A gente, às vezes, nem se dá conta, né? De que essas são necessidades básicas de todos nós e que em contextos onde a gente não está tendo elas, né, não está podendo supri-las, isso pode gerar sofrimento, né, e pode gerar conflito. Daqui tem uma frase muito esclarecedora, né, do Marshall Rosenberg. Em minha experiência, repetidas vezes pude ver que a partir do momento em que as pessoas começam a conversar sobre o que precisam, né, em vez de falarem do que está errado com as outras, né,
a possibilidade de encontrar maneiras de atender às necessidades de todos aumenta enormemente, né? De novo, a importância de identificar e expressar nossas necessidades de forma honesta, né? Sincera. E às vezes é difícil, né? Porque às vezes a gente se sente vulnerável, né? De dizer do que a gente realmente precisa. Às vezes é carinho, né? Às vezes é respeito, né? Então esse tipo de coisa, às vezes pedir pode ser um lugar de vulnerabilidade, mas é o que permite, né? Que a gente encontre formas de atender às necessidades de todos. Daí a gente chega ao último componente, né? Que é o pedido. Então, depois de identificar, né, o que está acontecendo, o que a gente está sentindo, qual necessidade está em jogo, a gente pede alguma coisa, né? Sem exigir, porque a gente não tem esse direito nas relações mesmo, né? Mas, né, procurando uma forma de convidar o outro a nos apoiar, né, a nos ajudar. Então, o pedido tem que ter uma linguagem positiva, né? É recomendado que a gente peça o que a gente quer e não o que a gente não quer. Então, por exemplo, eu não quero que vocês me desrespeite mais. Ao invés disso, né, a gente pode pedir, né, pedir uma coisa concreta, né, e afirmativa que vai nos ajudar a nos sentir respeitados. Por exemplo, eu preciso que você, eu gostaria, né, que você me dissesse bom dia e boa noite toda vez que você me vê, ou que você dissesse por favor, enfim. Então a gente pede especificamente o que a gente quer que o outro faça, não o que a gente não quer que ele faça, né? E daí a gente pede coisas concretas, né, que o outro possa realizar, né? A gente evita frases vagas, abstratas, ambíguas, do tipo eu gostaria que você me respeitasse, ou que você me compreendesse, ou que você me ouvisse, né? A gente pede uma coisa específica contida em uma ação que o outro possa ter, né? Isso, lembrando que isso tudo aumenta as chances de que o outro vá atender, né? E que a gente vai ter nossa necessidade satisfeita, né? Ligamos o pedido a um sentimento e a uma necessidade, né? Para evitar que ele pareça uma exigência. Então, lembrando que a gente tem que passar essas 4 informações, né, na nossa mensagem de comunicação não violenta, né? A observação, sentimento, a necessidade e o pedido, né? Então, quanto mais claros formos, maiores as chances de que o outro atenda, né? De novo, às vezes é um lugar de vulnerabilidade a gente pedir isso, mas é sempre bastante interessante para as relações, né? Então, aqui a gente tem algumas perguntas guia, né, que nos ajudam a identificar, né, cada um dos 4 componentes na situação em que a gente está. Que ações concretas estou observando que afetam o meu bem-estar, né? Lembrando de ser concreto, literal, né, no que você está vendo e objetivo, né? Como me sinto em relação ao que estou observando, né? Daí, essa investigação interna, procurando construir mais e mais vocabulário para saber expressar de uma forma, né, mais fiel possível ao que a gente está vivendo. Que necessidades minhas estão produzindo esses sentimentos, né? Identificando, né, a partir daquele quadrinho de necessidades, né, a gente pode usá-lo de referência, né, para saber o que está em jogo para a gente. E que ações concretas eu posso pedir para enriquecer a minha vida, né? Daí que a gente tem alguns exemplos, né, de mensagens de um lado que não são não violentas, né, não são compassivas, e do outro lado, mensagens não violentas, né? A mesma coisa que a gente diz, a gente expressa com... né, a gente tem a mesma sensação de alívio, né, de estar falando o que a gente sente para o outro. A gente, de novo, não vai se reprimir, mas a gente vai fazer de uma forma eficaz, né? Que vai aumentar as chances de que esse conflito se resolva, né? Então, de um lado a gente poderia dizer, sinto que você só me desvaloriza, né? De novo, esse sinto que muitas vezes esconde uma opinião, um julgamento do outro, fingindo que está, né, dizendo o que está sentindo, né? Daí, uma outra forma de dizer isso, né? Me senti triste quando você disse aquilo, porque eu gostaria de receber mais reconhecimento pelos meus esforços, né? Em uma situação que a pessoa foi criticada, enfim.
Você poderia me dizer uma coisa que aprecia sobre mim? Então, pedindo algo específico que pode te ajudar naquele momento, né? Outro exemplo, né? Estou com raiva porque você me humilhou. Então, a gente pode dizer, quando você grita comigo no ambiente de trabalho, então, de novo, sendo o mais específico possível, né? Eu me sinto constrangido e irritado, né? A gente não vai dizer eu me sinto humilhado, né? Porque isso, de novo, é uma daquelas palavras que fala mais de uma interpretação do que a gente realmente sente, né? Porque é preciso ser tratado com respeito e igualdade, né? Ligando a uma necessidade nossa. Você poderia me chamar para conversar em particular quando se sentir irritado comigo, né? Um pedido específico. Beleza, então a gente já falou sobre como se expressar de uma forma não violenta, né? Mas e escutar, né? Né? Lembrando que a comunicação violenta tem essas duas vias, de falar e de ouvir, né? Então, como que a gente escuta com empatia, né? Como o Marshall Rosenberg chama, né? Esse processo. Como a gente escuta de uma forma não violenta, né? Então, primeiro ele diz o seguinte, né, que todo tipo de crítica, ataque, insulto e julgamento desaparece quando concentramos nossa atenção em ouvir os sentimentos e necessidades por trás de uma mensagem, né? Então, o outro pode nos agredir, nos atacar, nos insultar, nos criticar, nos julgar, mas a gente não vai se sentir ofendido, atacado, criticado, insultado se a gente prestar atenção na necessidade que o outro está, né, expressando por trás dessa mensagem. Então, a gente vai além do que o outro está dizendo e estende compaixão a ele exatamente porque a gente entende, né, o que está por trás disso. E entende que a gente compartilha, né, de necessidades em comum e de dificuldades em comum, né? Lembrando que quando a gente oferece empatia nas conversas, né, os primeiros a se beneficiarem somos nós, né? Porque a gente para de sofrer com o que o outro diz, né? Quando a gente estende empatia, a gente se sente melhor nas relações, né? Simplesmente assim. E claro que o outro se beneficia disso também. Nesse sentido, né, o que o outro fala é uma revelação sobre o outro, não sobre a gente, né? Por mais que ele esteja falando da gente, nos, né, criticando, agredindo, insultando, enfim, ele está falando sobre o que ele está precisando, né? Sobre o que ele está sentindo, né? E a gente não é responsável pelos sentimentos dele, assim como ele não é responsável pelos nossos, né? Então, o outro é responsável pelos seus sentimentos. Mas a gente pode ajudá-lo, né? Tentando atender, né, a essas necessidades que ele está expressando, ajudá-lo a atender essas necessidades como a gente puder, né? Então, o outro não está nos atacando, ele está simplesmente expressando de uma forma muito confusa, pouco eficaz, os seus próprios sentimentos e necessidades, né? Daí que o Marshall diz, por trás de mensagens intimidadoras estão simplesmente pessoas pedindo para satisfazermos suas necessidades, né? Quando recebemos as mensagens com essa consciência, nunca nos sentimos desumanizados pelo que o outro tem a nos dizer. Esse é o poder da compaixão, né? Uma mensagem difícil se torna uma oportunidade de enriquecer a vida de alguém. E quando a gente não se ofende, a gente só quer ajudar, né? Claro que isso é difícil, assim, claro que vai ter momentos em que vai ser muito difícil mesmo, que nosso instinto vai ser de nos defendermos, atacarmos de volta, né? Enfim. Mas, de novo, tudo isso é um treino, né? Daí, então, né, como que a gente escuta com empatia? O Marshall Rosenberg dá 4 dicas, né? A primeira delas, simplesmente estar presente, em primeiro lugar, né? Não fazer nada, simplesmente estar lá, realmente colocar o máximo que a gente puder a nossa atenção na outra pessoa, no que ela está dizendo, né? Daí, evitar aconselhar, né? Então, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo, né? Se ela está dizendo de algo, de um problema que ela está enfrentando, né? Evitar competir pelo sofrimento, então, comigo aconteceu muito pior, etc. Evitar educar, né? Ou seja, isso vai ser bom para você aprender, ou então tentar passar uma lição de moral, né? Alguma coisa. Evitar consolar a pessoa, né? De imediato, assim, né? Antes de ouvi-la suficientemente, né?
evitar contar histórias, né? Então, entrar em uma história pessoal, começar a comentar, ainda que a gente ache que isso vai ajudar, né? Muitas vezes a pessoa só quer ser escutada primeiro, né? Evitar encerrar o assunto, então, não fica assim não, e mudar de assunto, né? Evitar solidarizar-se no sentido pejorativo de, ai, coitadinho, né? Esse tipo de coisa. Evitar interrogar a pessoa, né? Ficar fazendo uma série de perguntas, assim, talvez um pouco até invasivas. Evitar se explicar, né? Então, se a pessoa está dizendo que está chateada com a gente, né? A gente evitar tentar se defender, tipo assim, não, mas isso aí, eu fiz isso porque aquilo, né? E evitar corrigir, né? Do tipo, não foi assim que aconteceu, né? Esse tipo de coisa. Então, o que ele sugere, então, ao invés disso tudo, né? Parafrasear a pessoa, né? Então, no processo de entender, de criar empatia com ela, né? A ideia é que a gente tente repetir o que ela está dizendo, né? Parafraseando, para a gente entender melhor, né? Para que ela nos corrija se a gente estiver entendendo errado e para ela se sentir, né? Espelhada, sentir que ela está sendo ouvida e compreendida, né? Então, se ela está contando uma história, né? A gente repete para ela, né? Então isso aconteceu. Então você se sentiu assim quando ele fez isso, né? Esse tipo de coisa. E daí a gente, né, oferece uma escuta ampla e generosa antes de propor soluções. A gente tem mania, né, de querer consertar o sofrimento da pessoa antes de ouvi-la suficientemente, né? Antes dela realmente se sentir escutada, que muitas vezes é só o que ela precisa, né? Só o que ela quer. Muitas vezes ela não quer uma solução simples, né? Ela quer acolhimento, né? E aí ele oferece essas 4 dicas, assim, pra gente ser capaz de fazer isso para ela. E depois de escutar com empatia, né, a gente nota, né, Marshall Rosenberg diz que primeiro acontece um alívio de tensão, né, para a própria pessoa e também no nosso próprio corpo, né, normalmente a gente sente isso também quando a pessoa se sente suficientemente escutada, né, que a coisa se distensiona, né, o conflito se distensiona. Em segundo lugar, um silêncio, muitas vezes, né? Então, é a partir, né, dessa longa escuta generosa e desse silêncio que dá para a gente começar a pensar em soluções, né? E aí ele traz essa frase também, né? A gente trouxe essa citação dele. Na CNV, não importa quais palavras os outros usem para se expressar, simplesmente prestamos atenção em suas observações, sentimentos, necessidades e pedidos, né? Então, de novo, reforçando que muitas vezes a gente se pega, né, em uma outra palavrinha que o outro diz, a gente se sente atacado, agredido, e o convite é que a gente vá, né, indo além disso, né, indo além do que o outro está dizendo, né, das palavras que o outro está dizendo e observando o que está por trás, né, que observações ele está fazendo, né, como que ele está vendo a situação, o que foi que aconteceu que mexeu para ele, né, que sentimentos ele está tendo, quais as necessidades dele e o que ele quer, né? Qual é o pedido dele. Aí, para finalizar, a gente traz uma citação aqui do livro, né? A CNV se baseia em habilidades de linguagem e comunicação que fortalecem a capacidade de continuarmos humanos, mesmo em condições adversas. Se nos ativermos aos princípios da CNV, acabaremos conseguindo nos relacionar com compaixão uns com os outros. Não estou dizendo que isso sempre aconteça rapidamente, né? Lembrando que a gente sempre tem que ter respeito pelos nossos limites também, né? E ser gentil consigo mesmo, ser autocompassivo consigo mesmo, lembrando que essas habilidades são cultivadas, né, ao longo do tempo, né? Que não vai ser tão rápido, talvez, né? Afirmo, entretanto, que a compaixão inevitavelmente floresce quando nos mantemos fiéis aos princípios e aos processos da comunicação não violenta, né? Então, às vezes, isso tudo pode ser até um pouco assustador, assim, descer ao nível das necessidades por trás de falas muito agressivas, por exemplo, né? Por trás de falas muito violentas. Mas esse é o desafio, né? Que a gente consiga expandir essa nossa compaixão, lembrando da humanidade compartilhada, né?
ao máximo, né? Então, até para as pessoas que a gente acha que a gente não é capaz de entendê-las, de compreendê-las, de ser compassivo, né? A gente vai se desafiando, né? No nosso limite, assim, a fazer isso. Sabendo que isso vai ser sempre benéfico para ambas as partes, né? E é isso, né? A gente vai, nesse processo de eximir o outro da responsabilidade sobre como a gente se sente, né? A gente ganha consciência, né, sobre nossos sentimentos e as nossas necessidades. A gente se dá conta do que a gente precisa ali, né? E com essa clareza a gente consegue pedir isso para o outro, né? E expressando isso para o outro, né, as relações florescem, né? E muitas vezes os conflitos se resolvem. É isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês e a gente se vê no nosso próximo encontro.